Bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Tainá Franco na área, com vocês pela Rádio Difusora Jundiaí, também pelo YouTube, pelo Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo, sempre trazendo uma conversa importante, uma conversa necessária nos estúdios. Eu vou até ler o currículo dele, aproveitando aqui, eu vou ler o currículo dessa pessoa que está hoje nos estúdios comigo. Ele é nascido em Salvador, Bahia, é professor, pesquisador, historiador, filósofo, sociólogo, paleógrafo, e a gente vai descobrir o que é isso, porque não sei, palestrante, conferencista, pós-graduado em docência do ensino de antropologia, educação em direitos humanos, diversidades, questões étnico-sociais ou raciais, história da arte, metodologia de ensino de filosofia, psicologia, psicossomática, psicopedagogia com ênfase em diagnóstico de psicopedagógico, tecnologia da informação. Gente, vocês precisam conhecer. Eu comi cabelo falando do currículo dele, uma loucura, porque está comigo nos estúdios hoje. Robson Santana, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Menino, que currículo! Que currículo, que maravilha. Interessante mesmo. Muito bem. Me diz uma coisa, você nasceu em Salvador, Bahia. Você achou que você fosse escapar dessa perguntinha, da tua infância, da tua construção? Não vai escapar, não, Robson. Eu queria saber quem foi a criança Robson Santana na Bahia. Você nasceu na Bahia, nasceu lá em Salvador. Eu sou solteropolitano, né? Solteropolitano. Nascido mesmo, né? Primeiro, boa tarde a todos, todas e todes, né? Robson Santana, meu nome. E você fez uma pergunta interessante, né? A gente começa a rememorar, né? A infância. Como foi essa infância? Eu faço parte de uma família de mulheres negras, nordestinas, e eu fui criado por minha mãe, algumas irmãs, minha tia, né? Eu conheci meu pai bem mais depois, separei minha mãe muito cedo, eu era criança ainda, e bem na adolescência conheci meu pai, né? Só que quando você fala como foi a infância, eu sempre fui muito assim, eu me senti um pouco meio que um estranho no ninho, vamos dizer assim, né? Porque enquanto minhas irmãs e meus amigos acompanhavam os programas infantis na época, Balão Mágico, Xuxa, eu já queria ouvir a Noel Rosa, o Lupicínio. Eu cresci muito ouvindo Djavan, Caetano, Gil. Enquanto eles estavam como toda criança, né? Mas eu sempre quis muito ler. Eu aprendi a ler muito cedo. Aos 4 anos e meio já sabia ler. Tinha esse estímulo de leitura, de música na casa? Porque eu fui uma criança dos anos 80 e lá no sítio o rádio ficava ligado o dia todo, né? Minha mãe acordava, ligava o rádio e você ouvia de tudo, né? Uma cultura musical muito vasta na infância, assim, né? E você foi para os clássicos, né? Noel, Lupicínio. É assim, porque lá a gente sempre teve uma memória musical muito boa, né? Lá sempre a gente ouvia os grandes cantores da MPB, mas no estímulo ao livro de certa forma. Eu sou uma criança que, tanto eu quanto minhas irmãs, a gente tinha aquela questão de cheirar o livro novo, né? Pra mim, o perfume mais importante sempre vai ser de um livro novo. Eu também gosto. Até hoje, quando eu compro na livraria, eu tenho que cheirar antes de comprar. Eu sou verdadeiro cheirador, gente. Cheiradores de livro novo. Minha droga é cheirar livro novo. Eu costumo falar o seguinte: minha droga é intergaláctica e cheirar livro novo. Não tem perfume mais. Inalar histórias. Inalar histórias. Verdadeiro, né? Inalador de histórias. Inalador de histórias. Eu sempre gostei de ler muito. A infância, assim, como toda criança, Peralta, e pulava e corria, né? Como muita influência feminina, né? E tava dançando junto com minhas irmãs também. Então, assim, fui muito protegido no sentido de... Eu sou feliz por ter sido criado por mulheres, porque quando o menino principalmente, o menino, quando ele é criado por mulheres, e mulheres tão inteligentes quanto foram minhas irmãs, minha tia, minha mãe, começa a ter uma sensibilidade diferente. Sim. Começa a enxergar o mundo sem muito machismo, né? Porque eu acho que distancia o menino, na verdade, a questão de... Ele já nasce encharcado de machismo, pela questão cultural. A estrutura, né? A gente vive numa estrutura muito patriarcal, muito machista. Isso, muito machista. E essa condição de organizações familiares matriarcais faz muita diferença na vida de uma criança, né? Sim. A criança fica mais sensível, né? Fica mais sensível principalmente à arte, à questão cultural, a entender o mundo feminino, a procurar ver que não subalternizar
o feminino em todos os sentidos, né? E respeitar os corpos, principalmente os corpos femininos, né? E respeitar os olhares. A criança começa a ter uma sensibilidade diferente. E é assim também que eu fui criando, eu criei meus filhos, né? E quando você era criança, você queria ser o quê quando crescesse? Você tinha isso, assim, eu quero ser... E tinha uma... Olha, na verdade, até hoje eu sempre quis viajar pelo universo. Desde pequeno. Olha, tá quase na hora. Tá chegando lá, tá quase na hora. Eu sempre olhava assim as estrelas e pensava assim, não é possível, eu tenho que viajar por esse universo. Nunca me pertence muito só terra. Eu sempre quis viajar pelo universo. Até hoje eu me pego viajando pelo universo. Nem que seja mentalmente. Mas assim, pelos confins do universo. Sim. Entendeu? Então eu queria ser várias coisas. Eu queria ser museólogo, historiador, paleógrafo, que eu vou explicar o que é que você falou. Eu queria ser tanta coisa. E a criança, quando é muito assim ativa, ela quer ser muita coisa. Sim. Mas aí a história pega e me resgata, né? Eu comecei a ler sobre história, né? As façanhas dos Inconfidentes, a questão das guerras, as revoltas escravas. Eu outro dia estava conversando aqui, não lembro com quem, a gente tem... o Brasil não é um país que teve guerras. O Brasil teve guerras sangrentas e violentas. Com certeza. Em especial na época da escravização, totalmente, né? Totalmente. E a gente não passa por isso nos livros de histórias, pelo menos na minha época, de forma crítica, colocando ali de forma social a importância dessas lutas, dessas guerras, desses levantes, quem eram as pessoas que estavam à frente dessas revoluções, né? Com certeza. O livro didático, primeiro é que ele se atualiza pouquíssimo. Sim. Com o advento da internet, né? Eu não tenho religião, mas Isidoro de Servilha, né? É chamado o patrono da internet, né? Porque na Idade Média ele fazia essa questão de enviar cartas e enviar correspondências, enfim. Mas eu fico pensando o seguinte, porque o livro didático, ele fala em várias questões, né? Principalmente professores que são muito assim, livro didatistas, como eu falo. Sim. Porque, por exemplo, a Guerra de 1885, a Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, eram negros muçulmanos, se rebelaram e eles saíram pelas ruas de Salvador querendo voltar para o seu país de origem. Sim. E eles se rebelaram. Então, assim, o livro de história não conta isto. Nada. A grande greve negra, que também foi em Salvador, de 1859 também, negros que trabalhavam na Feira de São Joaquim e também se rebelaram, não conta sobre isso. As quituteiras da Bahia, as quituteiras do Grande Nordeste, no Brasil Colônia, não se fala. Exaltam muito Chica da Silva, mas esquece de Chica de Monicongo, ou Chica de Congo, né? Mais conhecida como Chica de Monicongo, que em 1665 se rebelava. Ela não queria ser chamada de Chico de Francisco, ela queria ser chamada de Chica de Monicongo. Então, assim, a igreja vem e queima, e enfim, e é morta como herege. Sim. Então a gente percebe que o livro didático está muito distante. Esse livro que você vai apresentar, você fala da questão dos lanceiros na Guerra da Farroupilha, que não se fala dos lanceiros. Quem foram os lanceiros negros que lutaram junto com a pessoa que era do Rio Grande do Sul para ter a independência do Rio Grande do Sul? Quer dizer, é complicado. Então, os negros são apagados cotidianamente do livro de história. Porque a criança vê desde pequena, né, quando vai para a escola, por exemplo, ela vê pessoas escravizadas como se fossem pessoas subservientes e aceitando a sua condição de serem escravizadas, que não foi bem assim. Não é assim. Hoje já se fala mais sobre isso. Sim, porque parece, foram escravizados, estava... Eu ia falar tudo bem, mas não tá tudo bem, tá, gente? Mas assim, como se eles não tivessem se organizado contra isso. Exatamente. Como se em nenhum momento, como se eles fossem simplesmente polos passivos dessa relação escravagista, né? E teve muito sangue. Com certeza. Muita luta. Muita luta. Né? Muita luta. A gente tem, por exemplo, Antônio Bento, ele liderou os Caifás. Era um homem branco, mas ele liderou os Caifás. O que eram os Caifás? Eram homens que se reuniam, invadiam senzalas, libertavam as pessoas escravizadas e levavam essas pessoas. Não se fala de Antônio Bento, por exemplo. Não se fala dos Caifás. Eu vim entender isso na faculdade. A gente começa a perceber que alguma coisa parece não é proposital para que isso não seja dito. Porque aí coloca as pessoas negras numa condição, até hoje, de subalternização, de submissas à realidade. Enquanto que as pessoas negras não são submissas. Agora sim, não tiveram direitos iguais. Porque a largada não foi igual. Desde a dita abolição, 13 de maio, e Hélio Santos, que é um grande pensador, inclusive é baiano, ele fala: o 14 de maio não chegou para nós até hoje.
É uma crítica que eu faço também ao 20 de novembro. No 20 de novembro, as pessoas saem para comemorar. Mas comemorar o quê? Não é motivo de festa, é motivo de revolta. É motivo de reivindicação. Tudo bem, vai comemorar. Agora, vai comemorar o quê? É sambar, é dançar, é pular, é festejar. Festejar o quê? Aí no dia 21, todo mundo esquece 21 de novembro. Então, é interessante que tenha o 20 de novembro, só que o problema é o que nós fazemos no 20 de novembro. Sim. Porque uma coisa é certa, eu sou negro todo dia. Sim, sim. O mês da consciência negra, sim, mas eu sou negro todo dia. Mas você tem essa percepção que você só é chamado para lugares, para microfones, para palcos ali naquela data? Somente naquelas datas. Principalmente porque daí o resto do ano você não precisa discutir. E outra coisa, né? Mas você vai falar sobre racismo. É legal falar sobre a luta antirracista. Mas eu sou filósofo, sou historiador, sou sociólogo. Posso falar de filosofia. E não só filosofia africana, outro tipo de filosofia. Da filosofia europeia, por exemplo, já que eles roubaram toda a filosofia, dizendo que é a filosofia greco-romana, que nunca foi, então eu posso também falar. Já que os brancos falaram tanto no meu lugar, também posso falar no meu lugar, no lugar deles. Mas condicionam a gente, tá o copo feito a água nesse momento, porque a água foi feita para ser livre. Eu coloco a água no copo e ela fica condicionada ao copo, formando o copo. E coloco a pessoa negra naquele condicionamento social. Ele só fala sobre negritude, ou então, ele só fala sobre samba. Ele samba muito bem. Ele samba muito bem, como no meu caso, eu sou estereotipado o tempo todo, eu estou bem condicionado a ele, me coloco num momento de estereótipo social. A Cília de Salvador, então, deve ser o quê? Deve ser candomblessista, capoeirista, gosta de sambar, gosta de carnaval. Não necessariamente, eu sou muito mais do que isso. Sim, sim. Aqui o seu currículo prova isso, né? Mas condiciona a gente só nesse local. Porque tem essa questão, né? Toda vez que você vai conversar com uma pessoa preta, necessariamente as perguntas partem de questões raciais. Sempre, Não dos sonhos, não da formação, não do querer para o mundo, que obviamente, eventualmente passa pelas questões raciais e de igualdade e tal, mas você é filósofo, você pode falar de filosofia moderna, da Grécia contemporânea, enfim, de tantas outras coisas que não necessariamente tem a ver com esse recorte racial. Exatamente. Né? Podemos chegar no recorte racial eventualmente, mas é isso, você tem outras coisas, outras trocas de ideia para apresentar, né? E aí você era o garoto que queria desbravar o universo. O universo, todos os seus pluriversos que estão por aí. Sim, seus multiversos e tudo mais. Eu queria sempre estar... Eu sempre gostei da pesquisa, sempre gostei de... Uma criança curiosa. Sempre fui curioso. Você tinha... você falou de multiverso, você tinha hábito de ler gibi? Na minha época eu chamava gibi. HQ e tal, de outros universos, super-heróis. Você tinha isso? Eu gostava muito de Carl Sagan. Quem não gostava? Você fala de universo, né? Sim. Mas eu lembro que eu assistia a família Jackson. Porque aí a gente ficava assim, poxa... E tanta coisa que acontecia naquela época, hoje algumas coisas já acontecem, né? Sim. Aí falava de teletransporte, eu queria ser teletransportado para algum lugar. Não, eu brinquei que o Admirável Mundo Novo já chegou faz tempo, né? Admirável Mundo Novo já é passado, 1984, esses lugares aí a gente já superou, né? Em termos de ficção. Com certeza superou, né? Aldous Huxley fala da questão, ele fala da questão do soma, né? Sim. Que as pessoas vão tomar o soma, que a gente sabe que hoje o que seria o soma? Seria, sei lá, tanto antidepressivo quanto tantas outras questões que vão mexer com a questão do cérebro. Hoje já tem a pílula da inteligência, a gente toma a pílula da inteligência, né? Aliás, é uma questão de saúde pública, né? Porque é para tratar o TDAH e esse remédio está sendo vendido deliberadamente para as pessoas entrarem num lugar de alta produtividade, né? Que é o que o mercado exige das pessoas, sempre, né? É você produzir. Agora, quem cuida do cuidador? A questão é essa, né? Quem cuida do cuidador. A questão de quem cuida do cuidador, se o mercado exige produtividade, quando é que você vai poder parar para pensar em si? Aí é complicado, né? Então é pílula para tudo que é jeito, né? Sim. E aí banalizar a questão da palavra amor, né? Banalizar a questão da palavra inteligência emocional, né? Porque assim, as pessoas falam de inteligência emocional, mas o que seria inteligência emocional, né? Gardner vai falar dos múltiplos tipos de inteligência. Quais são esses múltiplos tipos de inteligência? E voltando como professor, né? Na sala de aula, o aluno que não é bom em matemática,
aí acaba sendo demonizado, porque se ele não é bom em matemática ou em história, ele não é bom em nada. Sim. Só que o aluno é um ser humano, se diverte, que está sempre caminhando, é um ser caminhante. Como diz uma amiga minha, é um ser aprendente. Sim. Se ele está aprendendo, ele pode transitar em outras áreas, das disciplinas escolares, que não necessariamente naquela, né? Porque além de ter muitos saberes, há muitas formas de aprender, né? Tem gente que é mais visual, enfim, tem várias, múltiplas inteligências, né? E aí é a ideia de Paulo Freire, né? Existem saberes diferentes. Saberes diferentes. Você gostava de ir pra escola? Você era um menino que gostava de ir pra escola? Tinha época que eu gostava mais. Eu gostei quando eu comecei a entender a história em si. Tá. Agora, eu gostava de história quando tinha a parte de educação artística. Eu gostava muito dessa parte de educação artística. Matemática eu não gostava tanto, porque eu tô de uma época que a matemática era muito decorativa. Você tinha que decorar. Mas o ensino brasileiro ficou nesse lugar conteudista. Eu adoro quando as pessoas falam, ai não, porque essa educação do Paulo Freire, eu falo, gente, quem dera. Quem dera o Brasil adotasse qualquer metodologia. Com certeza. Escolas né, que as mensalidades custam bem caras, elas adotam, né? É verdade. E a nossa escola pública é muito conteudista, né? Porque assim, por exemplo, voltando à questão da matemática. Hoje a matemática não caminha para um lado mais de interpretação. Eu tenho amigos lá, por exemplo, do Almo Siqueira de Moraes, aqui na Vianello, né, em Jundiaí, que as pessoas que estão assistindo, o Siqueira de Moraes, escola pública que fica no bairro Vianello, a cidade de Jundiaí, né, São Paulo. Então assim, os professores, Fábio e tantos outros professores de matemática, eles dão aula, mas é uma aula interpretativa, os alunos entendem mais. Só que eu vim de uma época que você tinha que decorar. Você não precisava entender, você decorava e acabou. Só que hoje é diferente, né? A gente precisa ver por esse lado. E você falou da escola, por exemplo, o Anísio Teixeira, que faz o projeto de escola mesmo no Brasil, ele pensa na escola que fosse uma escola que, além de colocar o indivíduo na sociedade, fizesse ele pensar além do muro da escola. Então a ideia de Anísio Teixeira seria o quê? Você deixar de ser copiador para ser livre pensador. Mas isso é um perigo. É um perigo, Robson. Ninguém quer um livre pensador. Eu falei outro dia a um amigo meu, se o estudante, quer ver uma revolução necessária? Se o estudante realmente estudasse de verdade, com crítica, com poder de crítica, a escola ia ter que mudar totalmente, ia ter que ter ar-condicionado nas escolas públicas, o salário do professor ia ter que quadruplicar, né? Aí ia chegar até a presidência, né? O pessoal exigir melhores presidentes, melhores governantes, melhores políticos, no parlamento, em tudo. Então, assim, isso seria uma verdadeira revolução. Imagina o aluno falando assim, isso eu não entendi, eu quero me aprofundar mais nisso, professor. Então, o professor estudar mais, já tem que ganhar mais, já tem que investir mais na cultura. Então, seria a verdadeira revolução. E a ideia não é essa, a ideia é justamente fazer com que ele fique um copiador, um papagaio. Nós estamos justamente vivendo um momento contrário. Esses dias eu estava acompanhando notícias de pais que foram brigar com os professores por ensinar um conteúdo mais crítico, ou pelo professor se colocar no papel de provocador. Professor provocador, né? Verdade. Provocador de debate, de conhecimento, enfim. E aí os próprios pais não querem, né? Eu não quero. Uma certa feita, né, de filosofia, eu estava falando sobre a questão do racismo no Brasil. Que é estrutural, mas só que as pessoas estão naturalizando essa frase. Estrutural, sim, é estrutural, vai deixar assim? Não. Tem que desestruturar o que está estruturado. Sim. Então, desestruturar como? Fazendo o negro amar a sua negritude, se assumir negro, que às vezes é difícil desde a idade, né? A lista negra, a coisa tá preta, e aí pega a adjetiva, a baianada, eu fiz uma baianada. Né? Então, assim, aí começa a falar, por exemplo, eu sou um homem negro, então eu passo pelo preconceito linguístico, étnico e regional. Linguístico, porque o meu sotaque é diferente, porque eu venho de uma região que é Nordeste, Salvador, Bahia, né? E a questão que... E étnico por ser negro, então assim, linguístico, regional e étnico, então 3 preconceitos. Então a gente começa a ver que o Sudeste tem um processo de eugenia muito grande. Muito. E foi um programa forte, de governo, foi uma política pública a eugenia no Brasil. O próprio Monteiro Lobato, Renato Kell e tantos outros. Você vê tia Anastácia na cozinha, fazendo quitutes e bolos, e Dona Benta lá, com os netos brancos, contando história. Mas só quando ela sai da cozinha, que leva a fuma da farinha é Dona Benta. Sim. Não é a tia Anastácia. Sim. Né? Então a gente começa a ver que... Aí eu falei assim com o aluno.
Ele falou, mas isso aí não, todo mundo é igual. Eu falei, é igual, mas depende. Quando a polícia tá atrás da gente, o homem negro não pode sair correndo na rua. Esse discurso quase pacificador, né? Ai, a cor da pele não importa. Não importa, a raça humana. A raça humana. Por que não tem o dia da consciência branca? Não tem isso? Navio branqueiro, quer dizer. Então, aí eu falei com ele, então faz um posto nesses locais na cidade de Jundiaí. Nos lugares elitizados da cidade de Jundiaí. Porque Jundiaí tem uma cidade que não se mostra, tem uma cidade que ninguém vê. Tem bairros que são periféricos que não são mostrados. Sim. E fala que a cidade é criança, mas qual a condição social dessa criança? Qual criança? E qual a cor da criança? Sim. Que às vezes é barrado nesses locais que falam que é a cidade da criança. Né? Então eu falei a ele, ele falou, você mora? Ele falou, mora no condomínio. Eu perguntei a ele, faça um teste, veja quantas pessoas estão morando, famílias negras moram nesse condomínio e quantos estão trabalhando. Nada contra quem é agente de portaria, mas assim, enquanto estão na portaria, limpando o chão, na jardinagem. Ele voltou e falou, realmente tem sentido. Eu falei, então, é estrutural? Se é estrutural, vamos estruturar as coisas. Mas mesmo nas escolas, né? Nas escolas porque também. O número de professores negros... Pouquíssimos. Eu estou na escola que tem quase 50 professores. Eu... declarado mesmo negro, tem alguns que também que não querem ser negros, que são, mas não dizem que não são. Declarado mesmo só eu e outra professora, que é professora de geografia. Então assim, e ainda perguntam a gente, você é professor mesmo? Tem um psicólogo é negro, retinto, porque, né, dentro da paleta de cor, é mais escuro que eu. E quando ele chegou, alguém perguntou assim, mas ele é psicólogo mesmo? Ou seja, a dúvida, porque vem a gente como o quê? Brutalizado, subserviente, incapaz, inservíveis, né? Como eles falam. E o homem, ele é um excelente psicólogo, só que ele é negro. E tem aluno que talvez, a gente não percebe, mas talvez não queira nem passar por ele. Os pais talvez não queiram passar por ele ser negro. Homem negro. Porque, como Angela Davis fala na grande vista, né? O homem negro ainda tem o mito do negro estuprador. Sim. A verdade é esta, né? Então eu fico com alguns alunos que alguém fala assim, mas ela parece uma princesa. Outro dia eu perguntei à professora, e se fosse aluna negra, o que você chamaria? Como você chamaria ela? É isso que no livro eu vou fazendo provocações, né? Porque é muito fácil. No livro eu comparo o branco a um camaleão. Ele é um semimético. Ele está ali na roda de samba, está aqui. Ele fala, minha alma é negra. eu sou branco de alma negra. De alma negra. Ou então ele fala assim, ó, mas você é um preto de alma negra, de alma branca. De alma branca. E às vezes a pessoa que não tem o letramento racial, para a pessoa que é negra, ela acha que isso é elogio. Outro dia uma professora branca de história, a professora falou assim, ó, Robson, eu tenho uma inveja branca de você. Ou seja, como se fosse uma coisa boa, não. Quando é branca, suaviza. Sim. Né? Eu falei, e se fosse o contrário? Não, inveja, essa magia negra, essa coisa negra. E a ideia é empretecer mesmo a conversa. E a gente, assim, foi criado nessa estrutura que muito violenta para servir um mercado, para servir um capitalismo também, né? Porque essas questões todas rendem dinheiro, né? E nós tivemos uma abolição que, na verdade, foi um grande pacto com o Supremo e tudo, porque não foi a abolição que era desejada pelos abolicionistas. Foi uma convergência de interesses econômicos, né? Político de interesse, né? Com as questões da indenização, isso nos reflete no país que nós temos até hoje, né? No encarceramento, em tudo, né? As pessoas negras estão encarceradas, a maior parte pardas e negras, né? Porque teve uma legislação para isso também. Teve uma legislação para isso, né? Teve da década de 50, a lei da vadiagem, a capoeira foi proibida, o samba, a roda de samba foi proibida. Em 1840, os imigrantes chegam com direito à terra, à moradia, à profissão. Sim. E a reforma agrária desejada, que estava ali em pauta na época da abolição, não veio até hoje, né? Não vem. Onde estão as pessoas, dentro do racismo estrutural, onde estão as pessoas negras, as pessoas indígenas? Né? Jundiaí é uma cidade que... interessante que só pegou o nome Jundiaí, né? Jundiá, que é um peixe, mas assim, cadê os indígenas de Jundiaí? Estão enterrados ali embaixo da igreja da Matriz. Estão lá largados. Estão lá enterrados. Aí vem homenageia Bandeirantes, que era um assassino literalmente dos indígenas. E aí, Avenida Bandeirantes,
Mas pega os bairros e coloca Agabaú, Tupi. Mas isso continua se repetindo, porque nós tivemos esse movimento de enaltecimento dos bandeirantes, há museus com a obra, a cultura foi tomada para que enaltecesse, porque a cultura é uma ferramenta de guerra. Claro que sim. Né? E mais recente na história do Brasil, a questão do Avenida General não sei o quê. Tenente alguma coisa. Essa passabilidade também dessa anistia que nós tivemos em 88, 89, ali pós-ditadura militar, né? Então o Brasil ele tem esse lugar essa mão branca escrevendo a história e enaltecendo os seus heróis também nessa caneta, né? Fala muito do Brasil colônia, eu fico perguntando até que ponto o Brasil não saiu da colônia, né? Porque o Brasil não é o Brasil colônia. Mesmo modus operandi. Os negros largaram a própria sorte, a branquitude se achando etnia superior, porque a branquitude também é etnia, assim como o negro, o branco, tudo são etnias. É que só é racializado o outro. O branco não se racializa, né? Nunca, né? E se incomoda, né? Sim. Porque pra que cota? Todos somos iguais. A raça humana somos todos iguais. Pra que cota racial? Pra que cota racial? Porque a largada foi diferente. Sim. E dentro da cota racial, na verdade, não existe uma lei de cotas, assim. Existe a lei de cotas, na verdade, mas a lei de cotas raciais, a lei de cotas raciais está dentro da lei social. Sim. E só 20%. Não é dizer, Robson é negro, vai passar, não. Robson vai disputar com outra pessoa negra, com outra pessoa parda, com outra pessoa indígena. E a lei, na verdade, realmente existiu uma cota racial no Brasil. Em 1840, quando os imigrantes chegaram aqui. Sim. Aí realmente existiu uma cota racial, que com direito a tudo. Então, assim, Lília Vaz Santana, que ela vai falar sobre a questão da cota racial, que é um livro que é lançado pela Feminino Plurais, né? Que Jamila, que é a coordenadora. Ela fala que a cota é esmola e não é esmola. Ela acaba não sendo esmola porque vem buscar uma reparação, mas é esmola também porque ela não abrange tudo. Porque se eu sou negro e passo através da cota, lei de cota, se eu estiver desempregado, como é que eu vou pegar o ônibus? Como é que, se eu não estiver bem alimentado, como é que eu vou aprender? E se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou tirar as cópias do livro? Como é que eu vou comprar livro? Sim. Como é que eu vou nos seminários? Então, assim... Ela pensa até a página 1, a inserção do negro na universidade, né? Mas os imigrantes tiveram a cota top 100%. Terra, né? Venha construir a América, né? Com um documentinho de terra, tudo. Alguns imigrantes moraram em fazendas para poder embranquecer a nação. Não chegaram até nascer. Aí nasceram os pardos também, né? Mas enfim, é complexa a situação. Sim. Então a gente tem que entender um pouco. Eu acho assim, o racismo tá em moda. Falar sobre racismo tá em moda, né? Todo mundo fala sobre racismo. Agora, poucos ainda se debruçam para estudar realmente sobre questões raciais. Precisa estudar mais. Um grande impacto das cotas que eu tenho percebido com todas essas questões de ser até a página 1 do livro, né? Você coloca uma pessoa negra dentro da universidade, quais as condições que essa pessoa tem para se desenvolver enquanto pensador. Eu não estou falando enquanto estudante, mas você vê que hoje a gente tem muito mais literatura e a gente tem muito mais amplitude na visão dentro da academia do que jamais teve. Né? Porque os trabalhos acadêmicos, querendo ou não, impactam ali nos estudos sociais. Claro, né? Sim. Então a gente vê essa mudança, e eu acho que genuinamente é essa mudança que tem incomodado esse Brasil que está estruturado e não quer abrir mão de seus privilégios, né? Porque você parte de outros universos. Mas é interessante o que você fala, mas assim, além de tudo isso, tem que ir além da academia. Sim. Porque assim, quando eu falo isso, por quê? Por exemplo, eu tenho esse currículo. Sim. Mas quando eu cheguei aqui em Jundiaí, com esse currículo, muitas escolas particulares não me contrataram. E eu comecei a perceber que tem a questão cor ali no meio. É um preconceito racial. Né? Porque assim, tem muitos amigos meus que são inteligentíssimos, moram aqui em Jundiaí e não estão ensinando. Onde estão as pessoas negras se ensinando mesmo nas faculdades de Jundiaí? Onde estão as pessoas negras, como juízes, promotores, advogados, psicólogos? Eu pergunto aos meus alunos, você tem algum psicólogo negro, trans, pardo? Não tenho. Ou seja, a literatura fica na academia para fazer faz de conta de que está sendo aceita. Ela não atravessa os muros da academia. E aí a gente dá de cara com racismo institucional. Né? Porque mesmo que se não tivesse lei de cotas, vamos todo mundo pela lei social, beleza. Então fica aquela questão, um menino branco e um menino negro
uma criança branca e uma criança negra, vamos dizer que os dois moram no mesmo bairro, os dois passam fome. Mas não tem o branco pobre? Tem. Passa fome? Passa. Beleza, tá bom. E aí crescem os dois, sem precisar de lei de cota. Vamos dizer que não existe lei de cota racial. Os dois crescem, os dois se formam, os dois viram arquitetos. Aí tem a diferença. Aquele menino branco que cresce e vira um adulto, branco, a porta está aberta para ele do emprego. E o negro não, sabe por quê? Porque em sociologia tem a diferenciação social e a desigualdade social. A desigualdade social fez os dois passarem fome, beleza. E a diferenciação? É quando corpos negros não podem, são proibidos de andar em certos locais. Sim. E tem uma frase que eu sempre vou de encontro que é: estava no bairro errado na hora errada. Não, ele estava no bairro certo na hora certa. O que fez dizer que estava errado é porque o racismo faz com que pessoas negras não possam estar naquele local. Porque o bairro, já que a gente tem o direito de ir e vir, qualquer lugar a gente pode andar. Agora, o racismo é que faz com que não existe bairro errado na hora errada, existe bairro certo na hora certa. O que é errado é o que fazem com a gente. Porque é um absurdo uma pessoa estar com guarda-chuva e dizerem que é uma arma ou com um celular. Nem disseram, só atiraram. Só mataram. É um absurdo, por exemplo, tem um amigo que ele foi preso tentando abrir o próprio carro. Quando o policial já chegou batendo nele, deu uma coronhada dele, ele caiu no chão, começou a espancá-lo, levou a delegacia e falou assim: você não apresentou a documentação? Ele falou: eu queria apresentar. Quando ele apresentou, o carro era dele mesmo, ou seja, ele foi preso por quê? Se fosse um homem branco, aí entra a diferenciação social. Total. Claro que não. Então, esse livro retrata várias questões sobre isso. Esse livro, você chegou em Jundiaí há 7 anos. Há 7 anos. E aí tem esse impacto geográfico na tua vida, dessas relações culturais. Porque cada local se organiza culturalmente de uma forma, né? Qual foi a tua primeira percepção da cidade? Você falou que com um currículo vastíssimo que você tem, uma pessoa super preparada, sem retoques no currículo. Isso. Não conseguiu acessar empregos em escolas, enfim. Qual foi o teu primeiro olhar sobre Jundiaí? A minha primeira... Eu quero falar a verdade. A minha primeira crítica, a minha primeira radiografia social de Jundiaí é que Jundiaí, ela persiste, resiste em ser norte-americana. Jundiaí, parece que ela quer ser norte-americana, europeia. Ela vem de uma história que nunca existiu, de uma cidade de imigrantes. A pergunta é simples, é básica. Quem estava aqui no Brasil antes de chegar os imigrantes e quem foi trazido, trancafiado de navios negreiros, que existiu isso, asfixiando em fezes e urina, todo mundo despido ali, todo mundo apodrecendo, e chegou aqui para fazer o que o Brasil é. Construiu o Brasil, depois foi enxotado, largado à própria sorte. Então, Jundiaí não pode ter sido italiana. Minha esposa, ela tem uma história sobre isso que é interessantíssima, porque ela fala até que ela conta uma anedota muito interessante, mas enfim. Então, não pode. Então, a gente percebe que ela tem isso. Eu tenho uma amiga que fala assim: Jundiaí, como é que ela fala? Come mortadela e arrota caviar. Sim. Jundiaí ainda tem essa de... Eu percebi essa crítica, né? essa radiografia crítica, vamos falar assim. É uma cidade que as pessoas pensam que estão no primeiro mundo do pensamento, toda a cultura... A vanguarda, né? A vanguarda do atraso, na verdade. É muito conservadora. Eu acho que... Aí vai uma crítica assim... Os professores de história deveriam estudar mais a história de Jundiaí, muitos professores de história de Jundiaí não estudam a história de Jundiaí, deveriam estudar mais e falar isso na sala de aula, que não falam. Ainda continuam usando a cultura greco-romana, a cultura europeia. Tem que começar o recorte pela própria cidade, que precisa estudar mais sobre isso. Tem um arquivo aqui, tem Paulo, que é diretor do arquivo do Solar do Barão, ele pode, tem um arquivo, tem um museu no Espaço Expressa, tem muita coisa para se estudar. Temos recursos, e agora acho que mais documentos foram digitalizados também. São todos digitalizados. Porque esses acervos, muita coisa se consumiu com o tempo, propositalmente ou não, porque documentos somem, né? Pois é. Para a história se validar em cima do que restou. Mas muitos documentos agora que estão indo para acesso público. Pois é, né? Para pesquisa, para contar a história, né, da cidade. Agora sim, uma cidade, ela tem... E também tem uma Jundiaí que ela
pela questão política, o viés político, ela não quer ser mostrada. A Jundiaí, porque a Jundiaí vai além do Malota, vai além do Horto Florestal, vai além do... A Jundiaí que existe é a Jundiaí como eu falo, do fundão da periferia. Sim. Não é a Jundiaí da 9 de julho. Não é a Jundiaí da 9 de julho, nem do Malota. Tá. É a Jundiaí que existe e que é totalmente cultural. O pessoal do hip hop, o pessoal do grafite, é uma Jundiaí tão viva que insiste em apagar. E aquela questão, né? François não vai dizer, né? Que é o medo, é o medo, né? É o medo branco, o medo de mostrar essa Jundiaí enegrecida que existe, né? Essa Jundiaí que precisa, que grita o tempo todo, mas que é abafada e silenciada pelos maiores. Então esse é o medo branco, mas só que tem um momento seguinte, como a história ela flui, vai chegar um momento que tudo isso vai a água vai jorrar. E já está jorrando. Você vê a própria resistência do Clube 28, né? Que é uma resistência. No centro da cidade, no centro né? Da cidade. Então, isso eles não conseguiram apagar, né? O próprio... Apesar de tentarem muito. Sempre tentam. O Gabinete Rui Barbosa era uma igrejinha do povo preto, né? Antigamente, aí construíram, enfim. Porque a arquitetura da cidade, ela também é organizada e conduzida para contar a história que quer. Né? E esses elementos eurocentrados são parte dessa Jundiaí que a gente consegue engargar, né? Sem a crítica. Político. É um projeto político. A coisa é tão assim, o tempo todo batido na cabeça parece que é uma cicatriz no cerebelo. Que os alunos negros, eles não querem ser negros. Porque quando você fala, você é o quê? Eu sou moreninho, eu sou moreno, eu não sou negro. Ou seja, porque ele ouve o tempo todo, desde que ele chega na escola, desde do município, chega no estado, de que Jundiaí é uma cidade italiana. Sim. Ou seja, o que é que ele fala? Bom, se eu sou negro, vejo tantos amigos meus que são brancos, eu não vou dizer que sou negro sozinho. Não, eu quero andar com branco, porque pelo menos mentalmente eu vou embranquecer. Porque é parte do ser humano querer fazer parte de algo. É lógico, né? Do que, vamos dizer assim, entre as, do que presta, né? Porque vem dessa que presta, isso, né? Então, se você vem do Nordeste, por exemplo, e Jundiaí tem muito nordestino. Não, e durante as eleições, eu acho que é o período que a gente mais vê essa violência, com certeza. Né? Do estado de São Paulo em geral. Com relação ao sul, sudeste, enfim. Com certeza. Com nordestinos, né? E assim, querendo ou não, o povo nordestino construiu, inclusive, a cidade de São Paulo. Já que você falou que pode mandar o recado, mas o recado agora é direto e reto. Vai, manda! Se São Paulo, se houver um censo falando assim, ó, nordestino e descendente de nordestino, podem voltar para o Nordeste. São Paulo fica... Olha, gravem bem. São Paulo vai ficar vazia. Os nordestinos construíram São Paulo. Uma simples aula de história, vocês vão perceber. Os nordestinos, mais uma vez, construíram São Paulo. Salvador, em 1540, já era fortificada. Em Salvador, em 1540, já era fortificada. E não foi à toa. Pedreiros, arquitetos, tantos outros vieram construir São Paulo. Outra coisa, o centro de São Paulo deve muito a Tebas, está no livro, um arquiteto, era escravizado na época. Tebas fez a questão totalmente, a urbanização, a arquitetura de São Paulo. Tebas, na condição de escravizado. Um homem negro escravizado fez, só que não leva o nome. Não leva o nome. Como sempre, né? Não leva o mérito, não leva o mérito. Então tá no livro também, Tebas fez isso. Então assim, onde nós formos, vai ter arquitetura, trabalho e tudo. O ar do Brasil é negro e indígena. Então essa história de italiano veio bem depois, quando o terreno já estava tudo pronto. É diferente. Já no final de 1800, começo de 1900. 1840 e veio. Me conta, esse livro você começa a escrever... o Robson, gente, eu vou até colocar na outra câmera aqui. Vamos ver se eu consigo. Peguei. Se a cor é minha, por que ele incomoda? Esse livro vem dessa vinda para Jundiaí? Também. Ou esse desejo de escritor, dessa conversa, desses recados, já estava no Robson lá? Já estava no Robson soteropolitano, que vai morrer soteropolitano. Eu nasci em Salvador. Eu vou morrer soteropolitano. É uma terra que eu amo, o Nordeste é uma terra que eu amo. Estou me adaptando, apesar de 7 anos aqui, me adaptando a Jundiaí. Mas aqui, já tinha esse projeto, aqui me incomodou mais. Tá.
Porque você tá, por exemplo, aconteceu de chegar num coletivo, num ônibus, sentar e a pessoa branca levantar. Né? Ou então a pessoa dizer assim, ó, eu vi falar baixinho assim, mas ele é um negro, eu não sei lá, né? E levantar. O ônibus está cheio. Porque existe um estereótipo do criminoso. Do criminoso. O negro é comparado ao criminoso. Sim. Né? Se ele tem barba, pior fica na mente do racista, né? Uhum. Se ele tá mal vestido ou bem vestido, não importa. Ele é um ser que é totalmente perigoso. Sim. Então ele não vai, né? Tem um amigo meu, tava conversando, né? Falei até que citar ele, que é Marcelo Limão. Ele fala muito disso chamado viés inconsciente. Que ele fala que o cérebro ele tem várias informações, mas ele pega aquela para fuga. Fuga é defesa. Então aquele é o perigoso. Que é a construção, é uma construção. Determina quem é seu inimigo. Quem é seu inimigo. É o viés chamado é a teoria crítica do cognitivo. Que ele fala também. Aí tem dentro dessa teoria crítica do cognitivo, tem o viés do inconsciente. Uhum. E aí o alvo é o homem negro. O alvo é a mulher negra. O alvo, entende? É sempre o corpo negro que é o perigoso. Então, essa inquietação do livro juntou porque eu passei em Salvador e aqui. E aí eu falo questões do cotidiano mesmo. Discussões racistas do cotidiano. É o subtítulo. É o subtítulo. Ele chegou agorinha, né? Você falou que lançou agora, bebezinho. Aí eu falo da questão das... como é o título? O Inhô quer tocar sambô e Inhá quer sambar. Que eu falo da questão do embranquecimento das religiões de matriz africana. Sim. Eu falo a questão do Capitão do Mato, tento ver um lado que talvez algumas pessoas não veem como um ser humano que ele é, né, para ler também sobre isso. Falo da questão da criança negra, enquanto várias perguntas. Eu vou dar até um spoiler, gente. Teve uma professora que a menina perguntou: professora, qual a origem da palavra lista negra? Ela disse: para colocar pessoas negras como você no seu devido local, no seu devido lugar. A Thaís Araújo fez uma fala, alguma entrevista, que ela estava no camarim e aí um ator perguntou alguma coisa para ela respondeu, o ator falou: nossa, que arrogância. Ela falou: não sou arrogante, é que você está acostumado que pessoas pretas estejam no lugar de servir, estejam no lugar de cabeça baixa, então quando eu me coloco, te ofende. Isso. E você nem percebe que isso é racismo. Porque é esse lugar, o lugar do servir, né? Tem um lugar destinado socialmente, e é só aquele lugar que as pessoas pretas podem ocupar geograficamente, socialmente, enfim, todas essas camadas sociais, né? Com certeza. A gente vê que desde a senzala, o que é que o senhor e a senhora de engenho fazia? Até aquela escravizada que cuidava do filho do senhor e da senhora de engenho, ele observava a que tinha mais astúcia no perguntar. Não era qualquer, vou pegar, não era, vou ficar com essa, não era aquela que sabia conversar, sabia responder, né? Então o que ele fazia? Não vou colocar essa igual, porque essa daqui já é ameaça, ela vai induzir os outros. Então eu coloco ela aqui na casa grande e ela vai ensinar meu filho a interrogar. Então foi as primeiras professoras. Que aí a mulher preta serve a de casa, pois né? Ela é de casa, é como se fosse da família. Ela serve para ajudar nesse desenvolvimento quase do pensamento crítico, né, de pergunta e resposta. Isso. Mas ela é perigosa demais para estar junto, né, com os outros. Ela tem um quê diferente que não dá, né? Ela vai enfeitiçar meu marido, tem essa questão toda, né? Sim. Muitas vezes a senhora de engenho mandava cegá-las, mandava amordaçá-las. Porque tem a ideia da teuda e manteuda, né? A teuda e manteuda, eu tenho e mantenho, né? A teuda, eu tenho ela a hora que eu quero e mantenho ela na condição que eu quero que ela esteja também. Como condição de escravizada. Mas ao mesmo tempo eu mantenho ela sendo tudo que eu quero que ela seja. Eu coisifico ela, eu objetifico ela, eu faço tudo com ela. E essas questões ainda são pautas extremamente importantes na nossa sociedade, né? A objetificação da mulher preta. Exatamente. Porque daí, durante muito tempo, a gente ouviu morena tipo exportação, com o advento da globeleza, da cor do pecado. Da cor do pecado. Então, a gente teve essas construções também culturais. Tô falando de história recente, coisa de 20, 30 anos atrás, né? E agora vem essas pautas também com relação a
a masculinidade negra, né? Isso, masculinidade que vem negra. discutindo também essa questão do homem negro enquanto sujeito, né? O afeto, né? Os afetos. O quanto o homem negro é afetuoso, mas aí conseguiram destruir essa imagem. Sim. Né? Parece que o homem negro é sempre um embrutecido. Quando é pai, é aquele pai que não abraça o filho, não abraça a filha. Enquanto eu vejo tantos amigos negros que são homens negros que são totalmente afetuosos. Mas aí aquela questão, né? A sociedade observa o seguinte: o homem negro ele não pode, ele tem que ser sempre homem, tá sempre pronto para servir, ali pronto para tudo. O homem negro não pode ser homossexual, por exemplo. A sociedade não aceita que ele seja. Porque como é que fala? Geralmente falam assim, pejorativamente falando, né? Um negão desse é gay? Que desperdício, um negão desse. Como é que pode isso? Como é que um negão desse? Que desperdício? Uma certa feita eu tava comendo salada de fruta na escola. Aí um professor branco, de história também, falou assim: como é que pode um negão desse comendo salada de fruta? Eu falei a ele assim: então eu podia estar comendo feijoada, porque você acha que nada contra feijoada, mas você tem que comer outra coisa. Então essa coisa leve, frugal, essa refeição frugal, só para vocês brancos? E assim, o racismo ele também mora nas sutilezas das relações, no Brasil é totalmente sutil. No Brasil o racismo é cínico. Sim. É cínico, hipócrita, sutil, é um vírus social, entendeu? Porque nos Estados Unidos, por incrível que pareça, é declarado. Sim. No Brasil é maquiado. É como se não tivesse... Nós tivemos o apartheid aqui, só que sem esse nome. Sem esse nome, né? Sem esse nome. Nos Estados Unidos teve o Jim Crow, que foi o quê? De 1960 a 1930. Lá declarado, você não podia entrar no local que tivesse pessoas brancas. Aqui você pode entrar entre aspas, mas não pode. Não pode. É como diz, né? Como é? Me convida para a festa, mas não me chama para dançar. Sim. Ou seja, inclui, ao mesmo tempo exclui. É uma inclusão tão perversa que eu não posso nem falar de inclusão, né? Porque, voltando a dizer, o Brasil é um país que ele ainda insiste em destruir corpos negros. Ele está inconformado com essa abolição. Né? Ainda, Os né? senhores de engenho estão disfarçados daqueles que, no livro falam, cuidado com as pessoas brancas que falam que são tão pela causa. Não que elas não possam ser, mas tem que ter cuidado, porque o medo branco como se fala muito sobre racismo, e muitas pessoas negras estão abrindo os olhos para isto, assumindo sua negritude e gostando disso, é perigoso, né? Como você falou, né? Quando você faz o aluno pensar além do muro da escola... Aí é um perigo, né? É um perigo. Aí você fala que esse lugar que a gente falou de atravessar um muro, né? Que é um perigo, problema, né? As cercas ainda estão por aí. A gente falou, você estava falando, os Estados Unidos foi muito declarado. Muito declarado, né? Até hoje é declarado. E você acha que esse lugar que o Brasil... ele coloca como se não tivesse, somos todos iguais, nossa, minha avó foi índia, o meu bisavô era negro. Esse muro que tá no nosso abstrato, ele dificulta a gente olhar as estruturas? Você acha? Porque assim, no Brasil... É como se não tivesse como se esses muros não tivessem existido. Isso. Aboliu, e aí ninguém olha para toda a legislação que foi construída em volta, porque convida para festa, mas não te chama para dançar. Isso. Nos Estados Unidos foi declarado, não entra no ônibus, não entra no banheiro, não come no mesmo lugar. Isso. Então talvez seja mais fácil olhar para essa ferida. Isso. Para os norte-americanos, enfim. No Brasil a gente não tem essa clareza, né? Naturalizou. Porque assim, o que incomodou é que a pessoa negra é gente. Tem pessoas que pensam assim. Não, porque foi coisa durante muito tempo. Muito tempo. Na letra da lei foi um bem. Um bem. Então assim, teve muita... na época vamos chamar, abolição, chegaram a falar assim, mas, poxa, quer ver uma coisa interessante? Os espíritas falam que Bezerra de Menezes, né, que é um ícone no espiritismo, ele era contra a escravidão, mas ele era a favor de uma abolição aos poucos. Era um homem branco. Que também, por mais que se fizesse de aliado, não queria perder seus privilégios, né? De ser branco. Né? Não estou desmerecendo ele, mas a verdade é essa. Então, hoje ainda se pensa...
Eu não sou racista, eu conheço alguém que é, mas eu não sou. Enquanto o Brasil não se assumir um país racista, Sim. a coisa não anda. Porque racista é o outro. Racista é sempre o Eu outro. tenho amigos negros, trabalho com gente negra. Eu tenho Tem até aquele amigo discurso. negro. É igual homofóbico, eu tenho até um amigo gay. É igual transfóbico, eu tenho até um amigo que tem uma amiga que é trans, um amigo que é trans, sim. E aí? Mas vai fazer o que com isso? Então, assim, a gente começa a perceber que esse incômodo, incômodo que as pessoas brancas estão tendo é porque, como você falou, claro, foi naturalizado durante muito tempo, não se observou que tem uma história ali negra indígena muito grande. Sim. E que não foram pessoas submissas, apesar de contarem até hoje como pessoas submissas. Os verdadeiros heróis do livro didático, eles não são negros, eles são embranquecidos. O próprio Machado de Assis tentaram embranquecer muito tempo. Muito tempo. Mas o próprio Machado de Assis, há quem divide, há quem fale que há controvérsia, mas o próprio Machado de Assis, há quem diga que ele não queria ser negro, porque naquela época ninguém queria ser negro. Lima Barreto foi um homem negro que, agora que com Lilia Schwartz, né? Lima Barreto, um triste visionário, um livro interessantíssimo. Lilia Schwartz faz uma mulher antropóloga, historiadora branca, mas ela tem uma luta antirracista muito grande, Lilia Schwartz. Ela tem vários livros, nem preto nem branco, muito pelo contrário, e tantos outros livros que ela fala sobre a questão racial, que é a mulher branca. Que é uma mulher branca, ela parte de um lugar de uma mulher branca, sabendo do contexto, do privilégio, de tudo. Então a gente percebe assim, por exemplo, aí a gente vai entrar na sua pergunta do lugar de fala. Tem muita pessoa branca que fala assim, ó, mas não é meu lugar de fala, é o lugar de fala de todo mundo. Agora o lugar de vivência, de experiência é outro. A Djamila tem naquele manual antirracista, né, esse lugar. Ela tem um livro sobre isso, o que é lugar de fala. Que é lugar de fala. Então assim, mas as pessoas começam a se maquiar. Não, então vou fazer o seguinte, o Brasil aconteceu isso, mas não tem nada a ver com isso. A gente teve aí um caso de um ex-presidente que falou numa entrevista, mas eu nunca escravizei ninguém, o que eu tenho que pagar por isso? Mas só que se beneficia de todas as pessoas brancas que se beneficiam. Assim como eu me beneficio, todas as pessoas brancas se beneficiam dessa estrutura. Porque existe o privilégio só em ser branco. Sim. É um privilégio. Porque você, por exemplo, eu vejo amigas que são psicólogas e são barradas porque mandam e-mail quando chega, cadê a psicóloga? Quem é a psicóloga? Eu tenho uma amiga que ela mora na bairro Barra, né, que é chamado em Salvador, e é um bairro de certa forma elitizado, e o cara foi instalar a internet na casa dela. Quando ela abriu a porta, o cara falou, cadê a dona da casa? Porque ela é negra retinta. Quer dizer, o negro não pode estar naquele local. Sim. Então, na profissão tem aquele recorte, né? Então a gente começa a ver que essa conta realmente não fecha. Então é se declarar racista e eu faço o que da agora em diante? Já que eu sou racista. Eu vou tentar fazer o quê? Para mudar, para pelo menos tentar... Eu acredito até que a conta não vai fechar tanto não, porque se levou tá esse tempo todo, 500 anos, vai levar mais 500 e olha lá. Sim. Mas pelo menos respeite, você não é obrigado até nem gostar, mas respeita, começa respeitando pelo menos, começa entendendo que, como diz, né, eu sangro como o outro sangra, eu tenho um sonho como o outro tem sonho, né? Que é linda essa cena, inclusive, né? A internet viralizou essa cena, né? Bell Hooks tem um livro como é E Eu Não Sou Uma Mulher. Então, assim, a gente precisa ler certas coisas, porque uma coisa é certa, no livro eu falo o seguinte, né? Que quer saber o que é ser um homem negro ou uma mulher negra? Vista a minha pele, no final do dia, pergunte se a experiência foi boa. Porque todo dia você tem que enfrentar vários leões. E você tá sem nenhuma arma, não tem nada. E assim, quando você se defende, você ainda sai como errado. Sim. E quando você se defende como violento. E quando você se defende intelectualmente, pior. Pô, você sabe tudo isso, então você é um negro inteligente. Mas ninguém fala você é um branco inteligente. Sim. Mas eu sou um negro inteligente, mas antes de ser negro, eu sou inteligente, independente da minha etnia. Mas não. Ou então erro geográfico, né? Quando vem haitiano e jamaicano para aqui, se incomoda. Aí fala, esse povo veio toda a África. Não. O Haiti é América do Norte, a capital é Porto Príncipe. Sim. E a Jamaica é América Central, a capital Aliás, é gente, o Haiti, a gente precisava estudar mais a história do Haiti, porque isso impacta, né? Nos impacta de alguma forma. E a Jamaica também, durante muito tempo, teve a colonização inglesa ali, né? Exatamente. Então, você tem todo esse lastro histórico, né? Mas tem uma coisa nos imigrantes, né? Quando é imigrante, quebrou a Grécia, vem
venham imigrantes, quebrou a Espanha, venham imigrantes, vamos receber. Corpos brancos. Agora, quando... negras, né? E assim, as pessoas já têm dificuldade de entender que a África é um continente. É um continente, tem dificuldade, é um país. Cheio de países, com culturas diferentes. 54 países, pense aí. Inclusive o Egito, que a galera gosta de embranquecer o Egito, o Egito também é na África, né? Não, mas o pessoal do Egito é de olho azul, né? Loiro, branco, Elizabeth Taylor, né? Pois coisa. Tava lá como Cleópatra, né? Que a indústria cultural ajudou a construir esse imaginário, né? Mesmo. Também. E aí o movimento negro também fica... Tudo bem, eu entendo, mas assim, os nossos irmãos marrons, né? A guerra Israel-Palestina, Rússia, Ucrânia, mas a República do Congo está em guerra, vai fazer quase 80 anos. Ninguém fala. Ninguém fala, tá em guerra. A Líbia, né? A Líbia. Tava tendo uma guerra entre a fronteira da China e da Índia que ninguém fala. Então os holofotes só são para ali. A guerra que dói é quando é o corpo branco, né? E olhe lá ainda, porque a Palestina ali tá, né? Tá sofrendo. Me fala, o que a gente encontra... Nossa, é um livro que... São muitas pautas aqui. Quem fez o prefácio do livro? Foi minha esposa, que é psicóloga, mestre em intervenção social e comunitária. Ela fez o prefácio, fez a capa também, né? Da capa. É sua capa? Gente, ela tá aqui nos estúdios e ela será minha entrevistada. Ela vai sair daqui com entrevista marcada, porque aqui a gente tem o quê? É o efeito Rinodê. Cada entrevistado que vem tem que trazer mais 2. Então já vamos alinhar aqui, que eu quero que ela conte essa história desse prefácio também. Quem que se envolveu nesse livro? Que eu vi que tem muitos nomes aqui na dedicatória. Márcio Martelli, que é um grande cara da literatura jundiaiense, um cara super importante, né? O Felício, querido, o Volte, inclusive, a gente estava marcando uma pauta. E aí os conselheiros da comunidade negra, a Andréia, que é a esposa, né? Os filhos, Gabriel, Leandro e Cecília. Que idade tem seus filhos? 25, eu vou começar do mais velho, 26, 25 e 23. Já são adultos. Um é biólogo, a menina vai se formar em enfermagem e um é educador físico, de 25. Que legal. Aí tem o prefácio, Se a Cor é Minha, porque ele incomoda. O racismo nosso de cada dia. Quanto tempo esse processo de escrita? Porque, assim, a gente tá falando de um livro que é um processo de uma vida. Isso. Né? Mas pro produto livro, para isso aqui sentou para escrever, como que foi? Foi um processo também catalisador para você em alguma parte? Porque não cabe aqui todo o seu universo. Não cabe, verdade. Né? Verdade. Como que foi essa escrita? São 159 páginas, assim, total do livro, né? Como que foi esse processo, enquanto autor mesmo, de registrar, porque escreveu, tá no mundo, tá, né? Tá no mundo. Escreveu, você liberta pro mundo. Né? É pro mundo. Assim, a escrita não demorou tanto. Acho que para escrever mesmo foi uns 6 meses. Para escrever mesmo. A pesquisa demorou mais, demorou uns 2 anos, a pesquisa em si. Mas para escrever foram uns 6 meses, mais ou menos. 6 meses ele já estava praticamente pronto, assim, para entregar para revisão, para o editor. 6 meses, levou uns 6 meses. Teve algumas pautas que eu coloquei depois, a questão foi do Capitão do Mato. Eu falei, não, tem que colocar isso aqui. A questão do embranquecimento da religião de matriz africana, eu coloquei. Agora, lógico, né? Uma coisa certa, né? O apoio da minha esposa foi primordial, né? Porque tem momentos que você desanima, porque racismo é sempre atravessa, é algo que dói muitas vezes, né? Então, você fala assim, será que eu devo colocar isso? Ela, não, coloque. Então, ela teve muito... Eu falo que 50% eu, 50% ela, ou 60% ela e 40% eu, porque tinha a questão de estimular mesmo, né? Eu acho que nisso aí, por ser psicólogo, ajudou muito. A gente sabe que não tem a questão de atender, porque é questão ética, mas assim, me ajudou com muitos toques, me deu muitos toques assim de como fazer e não adoecer, porque tem a questão do adoecimento mental, né? É isso. É justamente o que eu ia te perguntar. Embora ela não possa te atender por questões éticas e tal, mas ter alguém ao teu lado, preparado e com ferramentas, te apoiando, né, para uma condução ali, para também não deixar você ser tão ferido por esses atravessamentos, porque é isso, o atravessamento vai acontecer. Eu lembro que quando eu ficava assim, eu falava, pô, esse capítulo aqui me absorveu demais. A gente saía, não, vamos sair, vamos conversar, vamos pensar, vamos assistir outra coisa. Porque o livro é algo que você fica absorvido. Sim. E o livro tem uma coisa, é meio que uma obsessão. Você faz você pensa no próximo. Não tem jeito. O livro é assim, fez o primeiro livro, você já está pensando no próximo. Então, e sobre questão racial, e você sendo uma pessoa negra...
Porque, por exemplo, quando eu falei de Lilia Schwartz, por mais que ela estuda muito sobre a questão das questões raciais, mas ela não é negra. Não é então, negra. Assim, ela não adoece tanto quanto sendo uma pessoa negra escrevendo, né? Isabel Filage lançou um livro para ela, entendeu? Então, Lázaro Ramos lançou um livro. Então, os atravessamentos são diferentes. Pode ter a empatia e, assim, pressupor uma dor, mas não vai senti-la. Eu lembrei a própria Sammy Forte, está no agradecimento. E tanto, tem os professores todos do Siqueira de Moraes nos agradecimentos, professores do município também nos agradecimentos. Em especial, por exemplo, Gabriel, o diretor do Siqueira de Moraes, porque o Siqueira é uma escola muito inclusiva. Muito, tem o Educatrans, que acontece lá dentro. Tem o Emancipa. O Educatrans, acho que é com o Renatinho. Isso, com o Renatinho. E tem o Emancipa Xé com o Lucas. E aí Gabriel, o diretor do Siqueira, é um cara que sempre a gente conversa muito sobre isso. Eu levo ideias, ele traz ideias. Mas eu vejo o Siqueira que ela tem uma função social para além da escola, do conteúdo escolar. Com certeza. E ela está centralizada num lugar também que no imaginário jundiaiense, o Vianello é parte da construção do avanço, das fábricas, da Sica, da Argos. Então, geograficamente também, ela está posicionada num lugar muito interessante para questionar a história de Jundiaí. Exatamente. Né? Dos operários, enfim. Você falou das ruas que são nome de coronéis. O nome da escola é Coronel. Então o coronel tem que engolir a inclusão. O coronel do passado, da ditadura, ele tem que engolir essa discussão hoje. Ressignificar é um nome que leva o nome de coronel e fala tanto de inclusão o tempo todo, o Siqueira, né? Mas o Siqueira é uma escola que não acontece conflito como qualquer outra escola, mas a gente tenta, pelo menos, conversar. É uma escola do diálogo, pelo menos. O aluno tem escuta na direção. Não só Gabriel, tem Cláudia, Tatiana, então tem pessoas que realmente estão ali. E tantos professores, né, do Siqueira que... Pensando a sociedade a partir da educação de uma forma ampla, né? Pois os professores eles prestam atenção, pelo menos, nessa sociedade questão. Caminhante, né, mutante. Porque a sociedade é mutante, ela muda o tempo todo, né? É mutável a sociedade. Ainda bem, né? Ainda bem que né? Você colocou aqui no final do livro personalidades negras notáveis. A gente tem midiaticamente, que era algo que não acontecia, tem aparecido mais escritores e escritoras negras, né? Isso. Eu acho que tem o Torturado, a gente tem vários livros, a própria Conceição, enfim, vários livros que estão figurando agora naquela listinha dos 10 mais, né? Ainda bem, né? Poxa, ainda bem. Então a gente também tem essa mudança na literatura, né? Desse minimamente um reconhecimento aí de autores negros. E aqui você coloca várias personalidades, né? A Chica, que você falou, Manicongo, a Maria Conceição Evaristo, e tanta gente que ainda tá aí, né? Tá aí. A Sueli Carneiro ainda está produzindo seres pensantes, pensantes, que dá tempo ainda da gente prestar atenção. Ficar quieto e ouvir, gente, essa galera. Gente, nós pessoas, 10 pessoas negras, tem que dizer assim, nós vivemos ainda na mesma época que Sueli Carneiro vive, que Conceição Evaristo vive, isso é importantíssimo. Essas duas mulheres. No livro tem uma entrevista com Melina, que é a historiadora, que é neta de Lélia Gonzalez. Eu consegui essa entrevista com ela. Então, um abraço, eu agradeço muito a Melina, né? Então, ela é responsável pelo Instituto Lélia Gonzalez. E por Lélia Gonzalez, ela falava do português, da americanidade. Então, ela é uma mulher que trouxe todo... Eu acho que uma certa feita, alguém disse que... A Angela Davis falou assim, você me chamam tanto para falar no Brasil, vocês têm aí a Lélia. Lélia Gonzalez aí. Lélia Gonzalez. Que é isso, né? É interessantíssimo. Muito, porque discute um feminismo afro-latino-americano, né? Verdade. Então, ela é uma autora que de cabeceira, né? Gente, que a gente tem que ler, obrigatório. Fala do Tebas aqui. Para mim, Tebas era o nome de uma construtora, simplesmente. Eu nunca pesquisei sobre Tebas, né? O Luiz da Gama também agora está sendo bastante... Agora sim, né? Sim. Figuras importantíssimas. Luiz Gama era um rabo, um homem que entendia, apesar de nunca ter se formado direito, mas ele era um cara que chegou através da sua oratória, né, do seu conhecimento jurídico, né, do direito, ele conseguiu libertar 500 ou quase 800 escravizados, né? Ele conseguiu. E ele que foi um menino que foi vendido em jogo. Vendido. É isso aí. E também
Gente, é como eu disse, o baiano não nasce, ele estreia. E era baiano, né? Baiano? O era baiano. O baiano não nasce, o baiano estreia, ele era baiano. Mimetismo branco. Tem a música também, eu recebi aqui os meninos do Black Pantera. Black Pantera. E eles são incríveis, assim, e estão trazendo, assim... Trazendo letras incríveis, assim, do candeeiro para Botafogo na Casa Grande. A Casa Grande tem que estar assustada, a Casa Grande, né? Tem que estar. A Casa Grande agora tá falando o seguinte, vamos negociar. Ela não queria negociar, né? Tem um livro que é de José Reis, né? José Reis é um grande, assim, sobre a questão da escravidão, ele é referência mundial, né? João José Reis, baiano também. E ele tem um livro chamado Negociações e Conflitos. E aí, eu lembrei do livro agora porque, agora eu vou dizer... A Casa Grande quer negociar. Ela não queria negociar, agora ela quer negociar, porque ela sabe se negociando ou não, a gente vai tomar a Casa Grande. A Casa Grande não vai poder mais ser a Casa Grande. Sim. A Casa Grande ficou pequena para tantas pessoas grandes que estão chegando, são pessoas negras, não tem jeito. Então ela vai ter que abrir as portas. Ou ela abre, né, na negociação, ou pela lei do progresso histórico, ela vai ter que abrir de qualquer maneira. Sim. Porque tem que passar. Viu? Sabe o que você não me falou ainda? O que é paleógrafo? O paleógrafo é isso mesmo. Um paleógrafo é aquela pessoa que consegue transcrever textos antigos. Ah, tá. Por exemplo... O grafo tá ali, né? O paleógrafo. Né? Porque o paleontólogo é uma coisa que, né, enfim, então, sabemos. Assim, eu transcrevo textos do século XV ao século XIX. E eu trabalhei muito tempo no Arquivo Público, 2 anos no Arquivo Público do Estado da Bahia. Eu tive em mãos a carta as cartas régias, né? O documento da Revolução da Revolta dos Malês, algumas coisas da história do Brasil. Incrível. Transcrevi. Então, assim, quando a gente transcreve, a gente vê que algumas coisas a história é aquela coisa, quem conta um conto aumenta vários pontos. Sim. Gente, a Bíblia que o diga, né? A Bíblia que o diga, de né? quantas traduções foram feitas e quando você muda uma palavra, você muda um contexto, muda a história, né? Com certeza. Porque, na verdade, a Bíblia em si... ela só é o Velho Testamento, a história do povo hebreu. Sim. Quando ela vem com o Novo Testamento, é a história do povo judeu. E eram 75 evangelistas, ou seja, ficaram 4 que a igreja achou de colocá-los, e 2 não conheceram Jesus. Porque Lucas e Marcos não conheceram Jesus. Marcos ia subir de Paulo de Tarso, João Marcos. Ia ser o evangelho segundo Paulo, mas Paulo estava preso em Antioquia. Então, quer dizer, a Bíblia em si... virou ouvi dizer. Então a Bíblia em si é isso. E as traduções todas, né? Que você muda uma palavra, você muda um contexto histórico. Principalmente da Idade Média, né? Que tinha os copistas da Idade Média, né? Então tem a questão da hermenêutica na Bíblia, o exegetismo na Bíblia. Sim. Então a questão da Idade Média, os copistas da Idade Média tinham preguiça de transcrever, colocavam uma imagem enorme, o resto... deixa pra lá, passa. Colocava figura e o resto só uma frasezinha e outra. Também tem os interesses de cada época, política, né? Questões políticas, todas estruturais. Palavras que foram tiradas, foram colocadas. Hoje, porque assim, você quando fala, tem Bíblia que tá falando até das religiões de matriz africana. Peraí, como assim? Não que não existisse, existia até antes da Bíblia. Sim. Mas assim, como assim? Que religião é essa? Tem Bíblia que tá falando de Umbanda, assim, mas Umbanda... ela tem a Umbanda lá realmente que tinha no continente africano, mas quando chega no Rio de Janeiro, em 1920 por aí, quer dizer, tem a Umbanda brasileirada, mas a Bíblia tá tentando, ela tá bem mimética a Bíblia ultimamente, ela quer até para ter esse sincretismo, ela precisa, querendo ou não, precisa vender, precisa atrair, né? Sim. Tem Bíblia que tá falando que as pessoas de matriz africana, babalorixás e arorixás, são pais de chiqueiros, os pais de chiqueiros. Tem Bíblia que tem esse nome, esse adjetivo, pais de chiqueiros. Como é que pode isso? Que isso é intolerância religiosa, que é crime até. Então é complicado, né? Os pastores falam que não vão falar sobre leitamento racial, porque Jesus não era racista, as pessoas... E não tem racismo nas igrejas. Tem racismo nas igrejas. Tem racismo nas igrejas. Tem racismo nas religiões espiritualistas. Tem racismo... Tem machismo nas religiões de matriz africana também, a verdade é essa. Então essas religiões todas precisam ressignificar e estudar mais. Porque também elas fazem parte dessa estrutura que está posta. Claro que tá. Né? Então as religiões também estão ali de alguma forma para servir essas estruturas que estão postas hoje. Né? É porque o ser humano, assim, ele gosta de mitificar, sacralizar e deificar sempre o outro. Principalmente quando o outro objeto de desejo. O outro vai fazer bem pra mim, eu vou mistificar, deificar e sacralizar aquilo, né?
E aí, de repente, nascem pequenas igrejas e grandes negócios, né? Sim. E a verdade é essa. E não cada só a vez igreja, mais, né? Pequenas não só a igreja, porque parece que eu tô falando só da igreja, mas não. A religião em si, claro, a religiosidade é uma coisa muito pessoal, mas o religiosismo, a questão da... Essa coisa do templo, dessa forma física. Tá. É uma máquina de, muitas vezes, fazer dinheiro, mais do que outra coisa. Sim. Porque eu não tô criticando a religião em si, mas o jeito que tratam as religiões... Não é sobre a religião, que é o religare, nem sobre a fé, né, que as pessoas alimentam, sobre a espiritualidade. O processo de institucionalização que as religiões passam e perpassam o tempo todo. Essa é a verdade. E é perigosíssimo. É perigoso, né? É um vespeiro, né? É um vespeiro. Robson, me fala onde as pessoas podem te encontrar este livro para comprar, para adquirir, me conta. Se a cor é minha porque ele incomoda, Discussões Racistas do Cotidiano. Este livro, pelo Instagram é mais fácil comprar. O meu Instagram é rluiz com S Santana. Quem entrar lá, minha foto tá igual essa primeira foto da capa, tá? Você já vê lá. Quem tirou a foto? Quem tirou a foto foi um amigo meu da Street Sound, né? Que fez parte da Street Sound. Mas que eu lembro mesmo, porque tem um tempo essa foto, que eu lembro foi o Felipe. Felipe, acho que ele tá no Instagram como Felipe PX. Eu acho que foi ele que ele tirou, na verdade, não foi da Street Sound. Foi Tom da Street Sound, Tonzeira do grupo Street Sound, junto com Felipe PX. Eles tiraram a foto. Dá o crédito para a foto pra eles. Vão dar o crédito. Né? Eles dois tiraram. Ficou muito legal. Foi um ensaio que eu participei, que eu escrevi um rap. Cantei o rapper. E aí fez um... Foi na época que eu trabalhava na assistência. Aí lá no São Camilo fizeram um evento. E aí cantaram esse rap. Então deu um crédito à Tonzeira. Você tem essa veia musical também, então? Não sabia que tinha. Eu não sabia que tinha, até que eles descobriram, né? Então encontra no Instagram, Luiz Santana. Meu filho Gabriel tá responsável pela questão das vendas, né? Que maravilha. O Pix sempre, né? No nome de quem? O Pix que eu não vou fazer. Adivinha, o Pix vai pro nome de quem? Né? Vai do Gabriel ou vai do seu? Já da esposa, né? Andréia. No nome de Andréia. A grande gestora desta família. Gabriel foi Influence Media, a coisa mais assim do marketing mesmo. E aí ela, na questão E eu fico na questão de fazer. Ele fica vendo as redes sociais. Gente, vez ou outra também respondo, né? Que eu nunca respondo, eu respondo. Entendeu? Eu sou bem acessível. Você me encontrar andando aí pela rua, eu desço aqui no terminal central da cidade, vou andando até o Siqueira, não tem negócio de estelismo. Tô aí, só andando e sempre observando a cidade, né? Sempre essa gente aí que muitas pessoas não querem ver, às vezes. Aqui o livro. Então, ó, gente, dá para comprar o livro pelo Instagram, @Robson Luiz com S. Luiz Santana. Santana, é isso. O Gabriel vai estar lá para te vender o livro. Aliás, Natal chegando, gente, ótimo momento para você presentear com livros. Bem em conta, hein? Vamos vender livro aqui nessa cidade porque tá precisando. Isso. É realmente muito interessante. Fala da lei de Terra de 1850, por que os imigrantes tiveram direito à lei e as pessoas negras e indígenas não tiveram. Tem lá o código lá de Marechal Deodoro falando por que não é bom o negro ter. É um documento, um resumo de um documento histórico isso aqui, né? Uma Esperança Garcia, mais uma vez falando, né? Que hoje a OAB reconhece como a primeira, ela fez uma petição, né? Primeira advogada. Né? Tem tanta coisa interessante. Tem Cida Bento falando do Pacto da Branquitude, tem Isildinha falando da questão da cor do inconsciente. Eu consigo navegar, dançar com outros autores da pauta negra. Isso aqui já está dentro das salas de aula para os seus alunos? Tem professores que já estão compraram e já estão debatendo na sala de aula. Os alunos estão bem eufóricos, né? Porque eles ficam... Tem uma interessante, um aluno falou assim comigo, 2 histórias interessantes que aconteceu com esse livro. O professor falou assim... que ele ia levar o menino para a quadra de esporte para ele falar assim: você prefere ler um livro, um capítulo aqui comigo, nós debatemos o livro do professor Robson, ou ir para brincar lá, brincar na quadra ou fazer esporte? Aí ele falou assim: nós queremos ler o capítulo. Ler o capítulo. É isso. E uma outra história interessante é que tem uma feira de exposição que acontece em Jundiaí, geralmente no mês de novembro, que é Feira das Nações. E eu sempre vou, né? Dessa vez eu sempre encontro um amigo que é senegalês, ele vende lá. E ele tem essa pulseira, vou mostrar a pulseira qual é, que ele falou que essa pulseira aqui é específica de uma etnia. Posso pegar? É feita só por essa etnia no Senegal. Ele agora foi pro expor no shopping Dom Pedro em Campinas, ele tá lá agora. Nossa, que peça linda. Essa é forjada específica para uma pessoa, presta atenção bem nessa história.
Quando a criança nasce, ela é colocada no tornozelo da criança. A criança vai crescendo e coloca no braço. Aí ele fez assim comigo, dessa última vez que eu encontrei, né? Ele fez assim, ó. Estou tirando a minha energia e estou te dando. Aí me deu as pulseiras dele. Aí toda vez que eu saio agora, eu ando com essa Tem que andar com a energia dele. Gente, quando ele me deu, eu me arrepiei todo, porque assim, é muita ancestralidade. Sim. E uma outra coisa interessante, ele vai levar para o Senegal o livro e vai mandar traduzir lá no Senegal, para poder provavelmente ir para o Senegal e expor nas universidades do Senegal. Então assim, né? O livro já está atravessando o Atlântico. Apesar da Europa ter apagado nossa história no oceano, nossa história está sendo reavivada, né? Porque o livro está atravessando literalmente o oceano. Fazendo o caminho de volta. Fazendo o caminho de volta. Perfeito, perfeito. Robson, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada demais. Ó, a primeira, que seja a primeira de muitas, que a gente consiga se encontrar mais vezes, que o Francamente seja um lugar que você, sempre que quiser, venha. Vamos falar de filosofia, vamos falar de paleografia, falar desses documentos históricos aí, que é uma questão super importante. Então, eu quero muito que você tenha esse espaço aqui como um espaço seu, que esse microfone seja seu. Semana que vem vai ser da Andréia. Vai estar aqui olhando, ó, vai sair daqui com a agendada já, mulher. E obrigada demais. Eu agradeço a todos, a todas e todos também. Obrigada demais. Sigamos juntos. É isso aí. Galera, seguinte, Robson Santana comigo aqui hoje nos estúdios. Tô com o livrinho dele em mãos aqui. Eu vou deixar, para você que tá pela Rádio Difusora, vá até as redes sociais do Francamente, que eu vou deixar tudo listadinho para você, bonitinho, os contatos, deixar o contato lá do Instagram também, para você poder adquirir o livro, presentear aí no Natal. E é isso, gente. Obrigado pela companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar mensaginhas aqui pelo YouTube, pela Rádio Difusora, também pelo Instagram. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Pronto. Gostei. Gostei mesmo. Francamente, com Tainan Franco.